E a gente agora vai conversar com o nosso correspondente em Brasília, Guilherme Mazieiro. Alô, Mazieiro, você está aí? Está nos ouvindo? E aí, fala Cazé, estou aqui, estou ouvindo, acompanhando o programa. Parabéns pela estreia. Semana cheia em Brasília, ainda não acabou, mas muito assunto e muito do que aconteceu aqui passa pelo que a gente já está falando no programa. Fake news, rede social, regulamentação, embates com o Supremo, que é quem está indo para cima dessa questão. Tem muito tema para a gente tratar aqui. Show de bola, vamos começar então. Primeiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai criar um grupo de trabalho para a regulação das redes sociais. O deputado ainda descartou a possibilidade de votação do projeto de lei conhecido como PL das Fake News. Mas esse grupo já foi formado? O que vai acontecer com o outro grupo que já existia, que era liderado pelo Orlando Silva? O que está acontecendo? Quer dizer que os caras vão tentar fazer em 40 dias o que não fizeram em não sei quantos meses? Na verdade, são anos. O projeto estava na Câmara há 4 anos. 4 anos. O projeto das fake news, né, o nome que ele ganhou. A questão política, começando do começo, Cazé, com esse debate quente essa semana por conta do Elon Musk, né, indo para cima dos ministros do Supremo, a rede bolsonarista super inflamada com toda essa repercussão, os presidentes dos poderes foram se manifestar. Então, o presidente Lula se manifestou, o presidente do Supremo, Barroso, se manifestou, o presidente do Senado, Pacheco, se manifestou, todo mundo, né, criticando o que o Musk estava fazendo. Faltava o Lira se manifestar, que é justamente onde está o projeto. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E ele foi perguntado pelos jornalistas sobre o projeto, se ia ser votado ou não, como estava isso. E, assim, politicamente, esse projeto está adormecido, a gente pode falar dessa maneira. A criação do grupo de trabalho é uma maneira de tentar compor um texto novo. A gente pode falar que ele volta do zero uma discussão para elaborar um novo texto, tentar criar consenso na Câmara, que tem uma maioria ali de extrema-direita, né, muito forte, contra essa ideia de regulamentação, que não é censura, mas uma regulamentação, como a gente já falou aqui. E o Lira não tinha força suficiente para pautar esse projeto. Ele tentou pautar ano passado, com a ajuda do governo, primeiro ano do governo Lula, não foi para frente. As redes sociais, as big techs, né, as empresas que cuidam dos principais produtos que a gente usa nas redes sociais, fizeram uma pressão pesada e dificultou o avanço desse projeto. Então, a coisa patinou. A hora que o Lira foi chamado a falar sobre essa questão do Musk, e o que cabia a ele era tentar avançar com esse projeto, ele criou o grupo de trabalho. E aí a gente tem mais 40 dias, o grupo não foi criado ainda no papel, né? Mas é um grupo que vai ter 40 dias para tentar reconstruir esse texto, que até agora não foi para frente. Certo? A gente está falando, bom, tudo isso a gente está falando tem a ver muito com as redes sociais, tem a ver com o Elon Musk e tudo. E existe uma questão um pouco delicada com relação a ele, que é o fato da nossa dependência, né, de uma internet, por exemplo, nos lugares mais longínquos, na floresta, naquela área norte do nosso país, na Amazônia. A internet não chega lá, a única internet que chega é a Starlink, que é uma empresa também do Elon Musk, né? Como é que fica isso? A gente tem uma dependência estratégica de um serviço do Elon Musk e estamos tentando regular um outro serviço dele que está atrapalhando a nossa democracia. Como é que isso está sendo visto aí em Brasília? Assim, isso é dinamite na mão da extrema-direita, para falar que, além de tudo, está boicotando o acesso das pessoas que usam Starlink, por exemplo, à internet. Né? Então, uma regulamentação seria uma maneira de dificultar o acesso das pessoas à internet, com impactos econômicos e tudo mais. Mas, assim, tudo isso é uma questão muito complexa, como a gente pode perceber, né? O Elon Musk, por exemplo, ele tem interesses no Brasil, né, como em outros países, é um bilionário que enfim, cuida de setor aeroespacial, carros elétricos, tudo, e não faz críticas à China, por exemplo, onde ele tem interesse econômico, ou na Arábia Saudita, que são dois lugares onde a liberdade de imprensa é super restrita, né? Então, tudo isso contamina um pouco o debate, que é o debate político da regulamentação. Então, como as pessoas veem isso aqui em Brasília, né? Quem é da extrema-direita toma isso como um argumento pronto, né, para falar que é uma maneira de interferir, que o Elon Musk tem uma plataforma que ajuda todo mundo a mostrar a verdade, que a imprensa, que os
poderes não mostram e tudo mais. Claro, as redes sociais têm seu papel, mas também é quase uma terra de ninguém, vamos falar assim, por conta de impulsionamento e tudo mais. E do lado de quem defende o projeto, tenta justamente achar um caminho para explicar que uma coisa não necessariamente pode impactar na outra, né? O Elon Musk estava até ameaçando sair com o Twitter daqui e tudo mais. Depois, a representação do Brasil do Twitter, do X, né? O antigo Twitter, foi no Supremo falar que não consegue cumprir decisão judicial porque a empresa está nos Estados Unidos e na Holanda, que é só uma representação. Então, o ministro Alexandre de Moraes recebeu esse pedido e até deu uma decisão mais forte, falando que isso beirava a má-fé e o cinismo. Porque, né, realmente, a empresa está aqui, opera aqui, não consegue cumprir decisão judicial. Então, assim, tudo isso permeia a discussão da regulamentação de redes sociais com esse projeto que está na Câmara e, ao que tudo indica, vai ficar mais um tempo parado. Criar um grupo de trabalho em situações muito pontuais é uma maneira de avançar. Um grupo de trabalho é juntar vários deputados de siglas diversas para chegar a um texto em consenso. Então, você parte da ideia que diferentes vozes têm um consenso sobre um texto, então ele é mais fácil de ser aprovado no Congresso, como a reforma tributária, a reforma da Previdência e tudo mais. Nas redes sociais, pelo contexto que a gente tem hoje, que é isso tudo que está envolvido, um grupo de trabalho é uma maneira de atrasar a votação. Pois é, né? E assusta também esse prazo ridículo de 40 dias para conseguir solucionar todas essas questões que em 4 anos não foram possíveis até agora. Você citou aí o ministro Alexandre de Moraes. Bom, os ministros do Supremo se pronunciaram em defesa de Alexandre de Moraes, mas teve comissão da Câmara dos Deputados aprovando uma homenagem ao dono da rede social X. Que história é essa, mano? É verdade isso, cara? É verdade. Foi uma moção, né, tinha um gesto mais simbólico de homenagem que é feito na Comissão de Segurança. Comissão de Segurança Pública, totalmente dominada pelos bolsonaristas, em geral, aqueles deputados que vêm das polícias, têm uma atuação mais à direita com o Bolsonaro, fizeram esse gesto para ele, né? Enfim, a gente teve, além disso, outras situações, o senador Eduardo Girão, do Ceará, falando em inglês ali na tribuna do Senado, que apoia o Musk e tudo mais. Enfim. São vários episódios que acontecem aqui. Isso, por exemplo, que você trouxe aqui, é um exemplo de como é difícil regulamentar esse tipo de projeto, né? Tem deputado ali se articulando politicamente, né, diretamente, para que o projeto não ande, né, fazendo elogios no sentido contrário. Sentido contrário e da Comissão de Segurança que você falou, né? Quer dizer, justamente o contrário, assim, uma pessoa que está trazendo insegurança sendo homenageada por uma comissão de segurança. É uma coisa muito estranha. Bom, vamos avançar. A Câmara dos Deputados aprovou nessa semana a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco. Vamos lá. Maza, por que a prisão decretada pelo STF precisou ser validada na Câmara também? Casé, isso é uma questão uma questão legal, vamos chamar assim, né? Quando um parlamentar é preso, a Câmara, pelo regimento da Câmara, precisa ver se se enquadra ali nos elementos, né? De um crime inafiançável, por exemplo, ou flagrante. E aí começa a discussão jurídica da prisão do Brazão, né? Então, a discussão se dá a partir disso. O Supremo foi, né? A Polícia Federal pediu, ele foi preso no final de março ali, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e os parlamentares se incomodam de ver outro poder interferindo na vida deles, né? Principalmente quando é para prender alguém. Nem sempre estão muito preocupados, e os pares, com o fato em si, mas com a prisão, né? O que eles chamam de interferência de um poder no outro, né? Pulando a competência da Câmara. Então, isso precisava ser analisado pela Câmara, primeiro na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Tiraram de pauta, demorou ali uns 15 dias para voltar para essa comissão, e aí ontem mesmo foi analisado nessa comissão com a decisão de que, sim, ele continua preso. E aí foi para o plenário. E tudo isso numa tensão, assim, absurda. Eu estava andando pela Câmara ontem, momentos, o plenário cheio, imagina assim, 500 pessoas no plenário e silêncio absoluto. Era esse o clima que estava na Câmara, assim, uma tensão, porque ninguém sabia exatamente se Chiquinho Brazão seria preso, continuaria preso ou não, né?
Certo, e a gente ficou um pouco surpreso também com o resultado que foi bastante apertado, né? Quer dizer, de certa forma, se você olhar, teve 10% a mais de votos necessários para manter a prisão, mas ao mesmo tempo teve 178 pessoas que votaram contra a manutenção. Exatamente. É, é uma. Parece que é tudo uma coisa só, o que eu vou falar, mas não é. Isso volta no assunto que a gente começou a nossa conversa, que é rede social, embate com o Supremo Tribunal Federal, tudo isso. O que estava por trás da votação do Brasão? O Brasão, como vários deputados, chegam na Câmara e, vamos falar assim, não tem grandes poderes, não conseguem protocolar projetos, fazer projeto andar ou segurar projeto, né? Não necessariamente quem é muito votado fora da Câmara tem grandes poderes na Câmara, tem uma vida política própria na Câmara. E o Brasão é uma pessoa que não tem esses grandes poderes. Então, de modo geral, o Brasão não fazia tanta diferença para quem estava votando. Muita gente nem conhecia o Brasão. O interesse no Brasão era usar o Brasão para dar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Por isso a tensão no plenário, por isso o placar é tão justo. Porque a ideia dos parlamentares da extrema-direita, dos bolsonaristas e do centrão, era mostrar para o Supremo que não aceitaria esse tipo de interferência, independentemente, né, de ser apontado como mandante da morte da Marielle, que foi assassinada com tiro de fuzil na cabeça, e o Anderson, motorista dela. O que estava por trás era isso, era a ideia de dar um recado para o Supremo. E por isso que foi tão próxima a votação. O que ajudou a que ele continuasse preso precisava de 257 votos. Foram 277, 20 votos a mais. É que os votos depois eles aparecem todos no telão, então fica público ali para todo mundo em quem cada deputado votou. E aí fica um clima de, né, o deputado ter que se justificar para a base dele, para, enfim, imprensa, todo mundo, por que votou pela prisão dele, né? E muita gente, pode parecer maluquice para muita gente, né, fala, nossa, mas votaram para... Muita gente votou para soltar. Sim, muita gente votou para soltar e fez discurso em defesa ali, falando justamente que a prisão não estava nos moldes adequados da lei, viraram os legalistas, né? Pessoal, muita gente que votou pelo fim da saidinha, agora estava votando para que o Brasil não saísse da cadeia. Pela saidona, né? Brasília tem suas particularidades. Vale a pena a gente destacar também que a prisão dele não está relacionada, na verdade, ao crime do assassinato do Marielle, mas sim porque ele estava interferindo na investigação, uma coisa que foi comprovada pela Polícia Federal, né? Então, assim, não, peraí, se a pessoa é poderosa o suficiente para interferir na investigação, não vamos deixar mais isso acontecer. Então faz uma prisão preventiva até que a investigação seja terminada e, eventualmente, o infeliz seja julgado. Né? Sim. Justamente por esse poder dele, exatamente. Mas a gente não pode deixar que a pessoa fique atrapalhando. Não, peraí, a gente não sabe ainda. Muitas provas levam a crer que seja ele o mandante, junto com o outro Brasão e o outro cara que estava atrapalhando também a investigação. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar o cara do lado de fora atrapalhando a investigação com todo o seu poder. De fato, o argumento é discutível, viu, Cazé? Só para finalizar isso, porque até quem é ali de centro-esquerda, ontem falando assim, no bastidor, tinha dúvida sobre a validade da decisão do Supremo, mas entrou na Câmara, é sempre uma votação política. Então, o peso da decisão é político, não é uma decisão legal, jurista, né, puramente. Isso vai ficar para a Justiça, né? Então, ali a decisão é política. Então, o que pesou foi o peso político da decisão, de falar sim ou não para a prisão do Brasil. Certo. Pelo menos mas a gente ainda quer... dado para o Supremo. Mas ainda que tenha sido apertado, pelo menos ele se mantém preso para impedir de atrapalhar a investigação, essa investigação que já está correndo já há mais de 6 anos, né? A gente espera que logo a gente chegue realmente a uma decisão final com relação e a condenação daqueles que tramaram e executaram o crime brutal contra Marielle e o motorista Anderson. Vamos avançar mais um pouquinho agora, mais confusão. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Quais as acusações que pesam contra o Moro e o que ele diz em sua defesa, Massa? Bom, resumindo, como a Terra não é plana, ela dá muita volta e capota, quem estava pedindo a cassação do Moro era o PL, que é o partido do Bolsonaro, de quem ele foi ministro, e depois o PT, lá no Paraná. Enfim, os dois partidos pedindo, justificando que ele concorreu para o Senado, mas antes de concorrer para o Senado, ele fez uma pré-campanha presidente. Então, ele teria tido vantagem em relação aos outros candidatos ao Senado do Paraná, por exposição, mais tempo de exposição, o valor gasto na pré-campanha e tudo mais.
seria a conta mais ou menos de 4,4 milhões, que seria o teto para ele gastar como senador, né, para candidatura a senador. Mas como ele estava fazendo pré-campanha para presidente, esse valor chegou ali a 6,7 milhões, então um valor acima do que seria o teto. O valor em si já era uma confusão, porque o PT apontou um valor, o Ministério Público outro, o PL outro, não tinha muito consenso ali, porque cada um estava considerando um gasto diferente. Mas o fato é esse, estavam falando que ele chegou para competir para a eleição de uma forma desigual com os outros candidatos. E aí o Tribunal Regional Eleitoral foi analisar essa questão. Foram 4-2 para que ele continue no cargo, então não viram irregularidades, atendendo os pedidos da defesa, que é justamente não tem no Brasil uma legislação específica para o período de pré-campanha. Isso é um limbo, é uma área cinzenta que a gente tem para a campanha. Então, diferente da campanha eleitoral, que você precisa declarar cada centavo, tudo bonitinho como foi feito, nota fiscal, fazer, enfim, toda uma engenharia ali. Inclusive, estão alterando essas leis para tentar simplificar um pouco mais para os políticos a prestação de contas, mas é algo realmente muito detalhado e burocrático. A pré-campanha você não tem isso, então você não consegue muito mensurar o valor da pré-campanha. Então, não teria, no argumento da defesa do senador Moro e do entendimento do TRE, você não teria como falar que ele extrapolou o limite, você não tem uma regra estabelecendo um limite de pré-campanha, né? Então, o caso é mais ou menos por aí. É curioso que o PL e o PT que chamaram ele para esse julgamento. Enfim, agora devem recorrer, isso vai chegar ao TSE, né, com os ministros, para fazer uma análise definitiva sobre essa questão dos gastos da campanha do Moro. Então o julgamento sai do Tribunal Regional Eleitoral e vai para o Tribunal Superior Eleitoral, é isso? Exatamente. E aí, enfim, é outro mundo. Isso muda muito. Quando esse julgamento do Paraná começou, tinha-se uma percepção política aqui em Brasília que o Moro poderia ser cassado, então gente do PT, do PL já estava se movimentando para lançar uma campanha caso ele fosse cassado e tivesse outra eleição. A gente viu que não, ele continua no cargo. Assim, para o Moro, o que muda? O Moro é como tantos outros casos que eu citei aqui, de parlamentar que está no Congresso, mas não necessariamente tem uma força política no Congresso. Então, ele é uma pessoa muito conhecida, muita gente gosta, muita gente não gosta do Moro. Teve uma votação expressiva ali no Paraná, mas politicamente, a decisão do TRE deu força para ele? Não, ele continua sendo o Moro, um cara que, enfim, consegue pautar alguns projetos e tudo mais, mas ele não tem a força política enfim, de pressionar um ministro, de pegar um tema espinhoso, botar para frente, ou um tema ruim para a oposição e segurar, entendeu? É outro tipo de atuação que ele tem, né? Nunca foi dessa área da política institucional, vamos falar assim. Então, assim, a princípio, politicamente, para ele hoje não muda nada, ganhou uma sobrevida, chega com um pouco mais de respiro no TSE, mas o TSE, quando for julgar isso, aí outra batalha, outro entendimento, tem um distanciamento do Paraná, de novo, para o bem e para o mal, né? Porque ele é dali, é Lava Jato muito forte ali. Enfim, né? A história do Moro ainda vai dar pano, vai render pano para manga. Tá certo. Muito obrigado, Mazzieri, muito obrigado pela sua participação e por todas essas informações dos bastidores aí de Brasília. Semana que vem a gente está com você de novo.